Se a gente fala da situação dramática na faixa de Gaza, uma barbárie mesmo. As pessoas que não estão morrendo de bombardeios estão morrendo de fome. A gente trouxe aqui o alerta da ONU ontem de que 14 mil crianças podem morrer de fome nas próximas horas e a dificuldade lá é muito grande ainda. Mas pelo menos para um grupo pequeno, mas são 12 brasileiros e parentes, esses conseguiram sair desse inferno que nesse momento vive quem está na faixa de Gaza. Esse grupo de brasileiros já está a caminho aqui do nosso país. Eles já tinham sido levados para a Jordânia e agora embarcaram rumo ao Brasil. São 12 pessoas, como eu disse, 6 crianças. A iniciativa humanitária atende a pessoas que não puderam ser retiradas do território palestino em operações anteriores. Eles saíram do centro-sul de Gaza e foram em um micro-ônibus para Amman, na Jordânia. O trajeto que inicialmente passaria pela Cisjordânia acabou sendo alterado pelo alto risco de bombardeio. O veículo passou por boa parte do território israelense até chegar à Jordânia. Foram cerca de 14 horas de viagem. Em mais de 10 estradas de Israel, o veículo foi parado em barreiras do Exército pelo menos 8 vezes, revistado em meio a negociações feitas pelo Itamaraty, que explicavam ali a operação de repatriação. E então, esses brasileiros e parentes conseguiram chegar à Jordânia e agora já estão num voo para o Brasil. Os repatriados passaram a noite lá em Oman e embarcaram num voo comercial. E é sobre a situação terrível que os palestinos vivem nesse momento que a gente conversa agora com o editor de Inter, da Band News TV, Léo Valente, que já está aqui com a gente. A gente já falou nesses últimos dias, né, sobre a situação de migalhas de ajuda humanitária estão entrando e agora a gente tem a notícia, inclusive, de que houve uma tentativa de israelenses de bloquear a pouca ajuda que chega, de não deixar passar, né? Exatamente. E a situação piora porque Israel disse que liberou. Há 2 dias houve essa confirmação de que estava entrando ajuda, apesar de ser muito pouca, porque as Nações Unidas dizem que são necessários 500 caminhões por dia para tentar dar uma solução nessa fome que já atinge os 2.300.000 palestinos que estão lá na faixa de Gaza. E a situação piora porque essa ajuda humanitária que foi carregada nos caminhões das Nações Unidas, as Nações Unidas disseram hoje que não conseguiram entregar nenhuma parte dessa carga a quem realmente está precisando. Há relatos de pessoas que estão sendo alimentadas com sopa rala de lentilha, porque não tem outra coisa. E muitos palestinos, entrevistados até pelas agências internacionais que estão lá, dizem que não tem nada mais substancial para poder oferecer para os filhos e que muita da comida que tem, eles não dariam nem para os cachorros que estão lá, nem para os animais que estão na situação. A gente tem imagens mostrando as pessoas saindo da cidade de Gaza porque elas estão com medo dessa nova ofensiva militar que Israel começou na semana passada e que pretende manter nos próximos dias. Hoje mesmo, agora há pouco, numa entrevista coletiva, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que vai manter a ofensiva e que depois dela toda a faixa de Gaza vai estar sob o domínio de Israel. A situação piora também porque hoje houve uma visita, uma caravana de diplomatas de outros países iam visitar um campo de refugiados em Jenin, na Cisjordânia ocupada, e eles foram surpreendidos por tiros de militares israelenses na região. As Forças Armadas de Israel pediram desculpas, disseram que foram tiros de alerta porque eles não teriam autorização para seguir pelo caminho que estavam seguindo. Houve notas de repúdio tanto da Itália como da Espanha, porque tinham representantes nessa caravana para visita. E hoje, além de tudo que a gente tem acompanhado de pressão internacional, a Espanha aprovou no parlamento um embargo de armas contra Israel por causa dessa situação toda de massacre que a gente vem acompanhando há muito tempo lá na faixa de Gaza. Então, além de Reino Unido, França, Canadá, a Holanda também tem se posicionado duramente e a Espanha também tem sido um dos países que mais pressionam e que mais fazem críticas ao que eles já chamaram claramente de genocídio, que é o que está acontecendo, segundo os espanhóis, na definição deles, desse massacre lá na faixa de Gaza. O problema é que são reações importantes, significativas pelo peso que cada um desses países tem, especialmente o Reino Unido, mas é uma reação tarde, né? Uma reação tardia, porque o massacre a gente está vendo, as imagens estão rodando o mundo inteiro, e esse massacre e essa reação desproporcional de Israel a gente está acompanhando há mais de um ano. E essa reação vem agora quando as pessoas estão à beira de morrer de fome em poucas horas. Então, é importante a reação, mas tardia, né? Isso, e como você falou, declarações também que foram citadas
na nota conjunta dos 3 países, França, Canadá e Reino Unido, falando sobre políticos israelenses que disseram que era para manter mesmo o bloqueio constante para que as pessoas em desespero saiam da faixa de Gaza e desocupem o território, ou seja, usando o desespero da fome, da falta de apoio e de ajuda humanitária para desocupar a região, né, o território palestino. É usar a fome como arma de guerra. E isso é crime de guerra. Isso, né? fere o direito internacional. Isso é crime. Obrigada, viu, Léo? A gente segue acompanhando a situação de lá. Até mais. Até mais.